Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui ao estudo dos gases. Essa aqui é a aula 3, tá? A aula 3 de hoje vai ser a aula de exercício, para fixar o que nós vimos na aula 1 e na aula 2, beleza? Então a aula de hoje só exercício. E aí, vamos para o exercício? Depois da vinheta. Pessoal, tudo bem? Voltamos aqui, mas de antemão, já que se inscreve no canal para não perder nenhuma aula, tá bom? Que a gente vai estar colocando nossa playlist. Se inscreve no canal, ativa as notificações e dá o joinha. E vem comigo para essa aula de exercício de gases. Vamos embora. Vamos lá. Então, na última aula, nós falamos sobre as transformações gasosas, as grandezas. E dando continuidade nisso para fixar a nossa aula, temos aqui essa questão. Vamos lá fazer essa questão? Vamos lá, simbora. Primeira questão. Diz assim: um cilindro com êmbolo móvel contém 100 litros de CO2 a 1 atm. Olha as unidades, presta atenção nas unidades. Mantendo a temperatura constante. Ei, amiguinho, olha a chave aqui da questão. Temperatura constante significa dizer que ela não vai variar. Temperatura constante, beleza? É a mesma no início e no final. Tá bom? Então aqui eu já tenho de cara para vocês uma questão do tipo de gráfico de transformação isotérmica ou isoterma, onde a temperatura é constante, beleza? Aí assim, se quisermos que o volume diminua para 25 litros, teremos que aplicar uma pressão igual a, primeiro, se é isotérmica, a temperatura é constante, tu já sabe que a fórmula é pressão vezes volume inicial é igual a pressão vezes volume final. Lembrando que essa transformação pressão vezes volume, ela é inversamente proporcional, igualzinho nós vimos na nossa aula, tá bom? Se você não viu, perdeu, depois vai aí no iCard, alguma parte aqui do meu YouTube e acompanha a aula de número 2 de gases, tá bom? Vem comigo. Então a dica que eu te dou é, já anota tudo que ele te deu. Tudo que ele te deu você já anota, para que seu raciocínio comece a ser formulado. Anota todos os dados, inclusive o que ele está te pedindo, tá bom? Então, vê só. Volume inicial, 100 litros, né? Pressão inicial, 1 atm. Então, as grandezas estão todas na CNTP, ele não fez nenhuma menção para escolher uma grandeza específica, mantém na CNTP, litro atm, tá bom? Essa é a dica. Ó, o volume final é de 25 litros. Ele quer saber a pressão final para diminuir para 25 litros. Tá bom. Então aqui você já vê que nós temos as unidades muito bem formuladas, né? Então qual é a fórmula? Pressão vezes volume inicial é igual a pressão vezes volume final. Tá bom, pessoal? Por quê? Porque nós estamos de frente a uma questão de gráfico de transformação isotérmica, no qual a temperatura é constante. Então, ela não aparece na minha fórmula. Tendo em vista isso aqui, ó, é uma questão de nível fácil, tá bom? Mas para você associar já as equações. Então, a pressão inicial de 1 atm vezes o volume inicial de 100 ml está para a pressão final, não sei quem é, vezes o volume final, 25 litros, tá bom? Então, resolvendo isso aqui, vai dar aqui, ó, pressão vai ser igual a 4 atm, 4 atm, beleza? E essa resposta aqui justifica e mostra na realidade, de fato, a questão, né, pressão, volume, ser inversamente proporcional. Belezinha, galera? Belezinha? Vamos embora. Vamos para a segunda questão? Vamos embora. Segunda questão. Segunda questão. Tá aí. Diz assim. Um recipiente com capacidade para 100 litros contém um gás a temperatura de 27 graus Celsius. Opa! Olha a unidade de temperatura. Na nossa aula de número 2, nós falamos que nós vamos trabalhar com a unidade Kelvin. Kelvin, né? Então, você já sabe muito bem que em um determinado momento eu vou ter que transformar graus Celsius para Kelvin, tá? Tá lembrado como que é? É bem simples, basta somar
273. E aí nós já chegamos no valor na escala Kelvin, tá bom? Ele diz assim, esse recipiente aquecido até uma temperatura de 87 graus Celsius, ó, a temperatura final, também vai ter que ir para Kelvin, mantendo-se constante a pressão. Eita, aí tu já grifa isso aqui. Grifou isso aqui. Pressão constante, estou de frente, estamos nos deparando com uma questão de transformação isobárica, no qual a pressão ela é constante. Então ela não aparece na fórmula. Quais são as três grandezas que tem? Pressão, volume e temperatura. Então quem vai variar na realidade, quem é? Se a pressão é constante, o volume e a temperatura. E nós aprendemos na aula 2 que volume e temperatura, ou melhor dizendo, volume sobre temperatura, elas são diretamente proporcionais, tá bom? Ou seja, se uma aumenta, outra aumenta junto. Bem, então eu já sei que se a pressão é constante, o gráfico, a fórmula vai ser volume sobre temperatura inicial é igual a volume sobre temperatura final. Essas questões são questões de nível simples, né? Mas segundo você vai fazendo essas questões para fixar, tá bom? Principalmente as transformações gasosas, para mais à frente a gente começar a fazer questões de nível um pouco mais complexo, beleza? Então vamos embora. Aí, como já disse para vocês, anotem os dados, Vê, então aqui é volume inicial, 100 litros, temperatura inicial 27 graus Celsius, que vamos ter que transformar. Temperatura final 87 graus Celsius, que vamos ter que transformar. E vai descobrir o volume. Então, ó, como eu te disse, né? Se a pressão é constante, ela não aparece. Então, a fórmula vai ser volume inicial sobre temperatura inicial será igual ao volume final sobre a temperatura final. Beleza? Tendo isso aqui, a gente vai substituir, mas vamos substituir com as unidades corretas. Olha aí, transformando 27 graus Celsius em Kelvin, 300 Kelvin. 87 graus Celsius para Kelvin, 360 Kelvin. Agora sim, substituindo, ó, aqui, ó, volume inicial 100 litros, temperatura inicial 300 Kelvin, temperatura final 360 Kelvin. O volume final, meio pelos extremos. Nós vamos ter, fazendo aqui 100 vezes 360, 300 vezes volume final, isolando o volume final, nós vamos ter que o volume final vai ser de 120 litros, resposta letra D. Mais uma questão de nível fácil, bem simples, apenas para você compreender as transformações isotérmicas, isovolumétricas, isocóricas, beleza? Vamos para mais uma outra questão, também nessa mesma pegada, para a gente fixar. Questão simples. Diz assim, terceira questão. Um recipiente fechado contém hidrogênio a temperatura de 30 graus Celsius. Graus Celsius. Então, tu já está entendendo que vai ter que transformar isso aqui em algum momento. E uma pressão de 606 milímetros de mercúrio. Opa! Lembrando da equivalência, né? Que 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Beleza para vocês, pessoal? Tudo tranquilo? Vamos embora. Se ele não pedir, aqui, a resposta está em milímetro de mercúrio. Significa dizer que ele não está querendo que você transforme para atm. Então não mexe. Permanece em milímetro de mercúrio. Beleza? Seja sábio. Não vá confrontar a questão. A questão que é em milímetro de mercúrio, para que tu vai transformar para atm? Tá certo? Vamos lá. A pressão exercida quando se eleva a temperatura a 40 graus Celsius, sem variar o volume. Questão, transformação isocórica, ou seja, isovolumétrica. O volume se mantém constante, pessoal. Logo, ele não vai entrar na fórmula. Então, fora o volume, quem é que vai sofrer variação? Se eu tenho pressão, temperatura e volume. Quem vai sofrer variação? Pressão e temperatura. Como vimos na aula 2 dos gases, vai sobrar quem? Um gráfico. E vai sobrar uma equação. Pressão sobre temperatura inicial é igual a pressão sobre temperatura final. É uma divisão
diretamente proporcional, pressão e temperatura. Com isso em mente, vamos brincar um pouquinho? Anota os dados. A gente já está fazendo isso sempre, né? Anota os dados. Lindo, que legal. Anotou os dados? Beleza. Inicial, final. Ótimo. Faça as devidas transformações. De graus Celsius passar para Kelvin. Basta somar 273. Então, 30 graus Celsius corresponde a 303 Kelvin. 47 graus Celsius corresponde a 320 Kelvin. A fórmula que nós já tínhamos deduzido, pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Substituindo os valores aqui, nós já calculamos todos. Fazendo aqui a regrinha de 3, né? Substituindo aqui, nós vamos ter que a pressão final vai ser de 640 milímetros de mercúrio. Resposta letra E. Então, pessoal, eu fiz 3 questões de nível fácil, de nível simples, porém de muita importância para que você possa já fazer as analogias, para que você já possa fazer as associações entre as fórmulas, entre as transformações e entre os gráficos, tá bom? Então aqui nós fizemos 3 questões de transformações isobárica, isotérmica e isocórica. Lembrando que essas transformações têm fórmulas associadas para elas. Então, desse jeito, você já vai pegar o raciocínio inicial para que nós possamos aumentar o nível das questões. E isso eu vou fazer com vocês, tá bom? Então, ó, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Uma aula prática, uma aula de exercício na realidade, tá? Para fixar o que nós vimos na aula 1 e na aula 2. Então, você aí que perdeu a aula 1 e a aula 2, ó, eu vou deixar aqui do lado, tá? Algumas aulas de gases, que eu já falei a aula 1 e a aula 2, vai ficar por aqui. Aqui por cima também no iCard eu vou deixar alguma coisa para vocês, ou o iCard está no início ou está aqui no final, tá? Mas não se esquece não, se eu te ajudei, se essas questões já deu um norte pelo menos, se inscreve aqui no canal da gente, se inscreve aí, ó. Se inscreve, dá um joinha, ativa as notificações, compartilha com os amigos e vamos lá aprender química. Pessoal, nunca esqueça, hoje é um excelente dia para você aprender química. Qualquer dúvida, chama aí. Tchau, tchau, pessoal. Lembre-se que nós somos raiz, nada de nutelagem. Fui!